Você já pensou em plantar fora do planeta Terra? Parece coisa de filme, mas é realidade. Pesquisadores brasileiros estão testando formas de produzir comida na Lua, em Marte e até dentro de naves. E o mais legal, essas descobertas também podem ajudar quem planta aqui no nosso chão, com técnicas novas para melhorar solos fracos e fazer a produção render mais. Para bater um papo sobre o assunto, eu recebo a astrobióloga Rebeca Gonçalves. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Rebeca Gonçalves nasceu em São Paulo, mas trilhou um caminho que cruzou fronteiras. É bióloga formada pela University of Bristol, com mestrado em astrobiologia. Apaixonada por ficção científica, fala 8 línguas e desenha futuros possíveis. Literalmente, é a única brasileira a publicar sobre agricultura espacial e pioneira mundial no uso de policultura em sistemas agrícolas fora da Terra. Movida pelo desejo de inspirar jovens, especialmente meninas, compartilha ciência em palestras e redes sociais, mostrando que o impossível é só o começo. Protagonista? Sim, porque ela planta o futuro onde ninguém mais imaginou. Oi, Rebeca, seja bem-vinda. Muito obrigada, Que prazer tema estar aqui. interessante, né? Sim, Plantar- fora desse mundo, né? Plantar fora da Terra. Bom, primeiro vamos começar falando dessa agricultura espacial, né? O que é a agricultura espacial e como, né, você quis se especializar na agricultura espacial? Então, a agricultura espacial é uma área da astrobiologia, né, que é a minha formação. E a astrobiologia, ela tem 2 áreas ali. Então, uma área é estudar a vida fora da Terra, possibilidades de vida fora da Terra. E a outra área é estudar como ajudar o futuro da humanidade na exploração espacial. Então, quando os astronautas forem para a Lua e para Marte, eles vão precisar comer, né? E daí essa área da agricultura espacial estuda como cultivar alimentos fora da Terra, seja na Lua, seja em Marte, naves espaciais, como você disse. Que interessante. E como estão esses estudos, Rebeca? Hoje já é possível produzir alimentos fora da Terra? Sim, é possível. Nós vamos estudando como plantar comida fora da Terra desde a década de 70, na verdade, ali com as primeiras espécies de plantas que foram para a Estação Espacial Internacional, que é aquela estação que fica rodando ali na órbita da Terra, né? E até hoje são mais de 20 espécies que já foram plantadas no espaço, porque antigamente a gente não sabia se as plantas conseguiam crescer em microgravidade, né? Era um mistério, porque nunca tínhamos levado plantas para lá. Fomos estudando, percebemos que as plantas conseguem crescer em microgravidade, ali só pela luz elas conseguem saber que ali é para cima, então ali só pode ser para baixo. E na agricultura espacial tem essa parte da microgravidade, mas tem também como plantar em solo marciano, né? Ou solo lunar, que é a minha especialidade. Então eu publiquei ano passado um experimento em agricultura marciana, onde eu estudei como otimizar ali os recursos do sistema agrícola marciano, né? Porque uma base em Marte vai ser muito limitada em recursos como água, energia, espaço físico até. Então qualquer técnica que otimize ali os recursos do sistema agrícola pode ser muito bom tanto para Marte quanto para a Terra também, né? Com nossos sistemas agrícolas aqui da Terra também. Que interessante. E por que plantar em Marte? Então, essa é uma boa pergunta, na verdade, porque tanto Marte quanto a Lua, mas vou focar em Marte, já que você perguntou de Marte, assim, né? Como o planeta é muito longe, então demora 7 meses para chegar até lá. Qualquer missão que formos levar para Marte, tripulada, né, com astronautas, vai ser uma missão que vai demorar no mínimo 2 anos. E para levar 2 anos de comida em um foguete, seria muita comida. Então é um pouco inviável de levar toda a comida que você precisa para 2 anos de missão de uma vez só. E é também inviável a gente ficar repondo a comida lá em Marte, porque imagina que você coloca a comida dentro de um foguete ali para, sei lá, 6 meses de missão e o foguete explode no lançamento. Então não dá para os astronautas morrerem de fome lá em Marte. Então o ideal é a gente fazer essa agricultura local para a segurança alimentar dos astronautas, mas também porque a comida fresca ela possui muito mais nutrientes, né? Principalmente antioxidantes, que é muito importante
ali contra a radiação, que em Marte vai ter uma radiação mais elevada. Então a comida fresca tem nutrientes ali que são perdidos no processo da desidratação da comida, que é como eles levam a comida para os astronautas hoje em dia, né? Então, segurança alimentar, mais nutrição e efeitos psicológicos. Então, foi comprovado que astronautas, eles têm muito benefício de saúde mental quando eles cuidam de plantas no espaço. Eles sentem muita falta desse contato com a natureza. Assim, eu conheci muito astronauta e todos me falam, nossa, Rebeca, o que eu mais sinto falta no espaço é plantas, natureza, assim, né? Então, esse benefício para a saúde mental dos astronautas também vai ser muito importante. E como essas pesquisas, Rebeca, que são feitas, né, para produzir na Lua ou em Marte, podem ajudar os nossos produtores aqui no Brasil? Pode ajudar muito. Na verdade, eu sempre recebo essa pergunta, por que plantar em Marte se tem tanto problema para ser resolvido aqui na Terra? E, na verdade, o que infelizmente não chega muito na mídia, né, é que toda a tecnologia que é desenvolvida para produzir um sistema agrícola em Marte ou na Lua pode ser aplicada diretamente para melhorar os sistemas agrícolas da Terra. Porque uma base espacial, ela tem muitos dos mesmos problemas que a gente tem na Terra hoje, né? Então, essa falta de recurso, os solos degradados. Então, hoje a gente tem um grande problema no nosso planeta, onde 40% dos nossos solos férteis já foram degradados, seja por mudanças climáticas ou por ações humanas. E toda a tecnologia que está sendo hoje desenvolvida para nutrir esse solo marciano, que é um solo super pobre em nutriente, pode ser aplicada para restaurar esses solos degradados que a gente tem na Terra. Entre muitas outras, eu podia aqui ficar 3 horas falando sobre a transferência de tecnologia que nós temos, né, do sistema espacial, que é histórico, na verdade. Muitas das tecnologias que temos hoje no nosso dia a dia, GPS, filtros de água, detectores de fumaça, roupas de bombeiro, todas as tecnologias vieram do setor espacial. Então, o setor espacial sempre visa isso, de beneficiar a Terra com as tecnologias que são desenvolvidas nele. Interessante. Qual a semelhança, ou existe alguma semelhança, né, da Terra em Marte ou na Lua com a Terra no Brasil? Olha, não muito. Tanto que na Lua e Marte a gente não chama nem de solo lunar ou solo marciano. A gente chama de regolito lunar e regolito marciano, porque regolito é basicamente pedra moída, né? Então lá na Lua e Marte não tem nenhum nutriente que as plantas precisam. Até tem alguns elementos ali que as plantas precisam, mas eles não estão, que a gente chama de biodisponíveis, não estão ali no formato certo da planta poder absorver esses nutrientes, né? Então, a ideia é que a gente possa desenvolver uma técnica por exemplo, de compostagem multigeracional, né? Então, planta uma safra, colhe e daí composta, planta outra, colhe, composta, até que a gente transforme esse regolito super inerte em um solo fértil. Essas pesquisas também acabam ajudando na sustentabilidade, ou seja, como produzir com mais sustentabilidade aqui no Brasil, utilizando técnicas que foram desenvolvidas ou estão sendo desenvolvidas para plantar na Lua? Com certeza, a sustentabilidade é um grande foco, na verdade, da agricultura espacial, porque exatamente pelo fato dessas bases estarem muito isoladas, né? Imagina, na Lua é o mais isolado que você pode estar, né? Em Marte. Então, lá as bases elas têm que ser super sustentáveis, autossustentáveis, autossuficientes, né? E muito eficientes também. Então, as técnicas da agricultura espacial também envolvem produzir, por exemplo, espécies que sejam mais nutritivas ou que cresçam mais rápido, que cresçam melhor, que sejam mais resistentes a mudanças climáticas. Então, tudo isso também volta para as espécies aqui na Terra, né? E a gente já teria alguma dica que a gente poderia dar para um produtor que vocês já testaram, né? E que deu certo, ou vai dar certo, né? Na Lua e Marte, e pode dar certo aqui também na nossa Terra, no Brasil? Puxa, o tópico da minha pesquisa, que foi publicado no passado, que foi de policultura, essa é uma técnica incrível, é uma técnica milenar, na verdade, dos maias, né? Que não é tão utilizada no mainstream, assim, né?
e produz resultados maravilhosos. Então, para quem não sabe, né, a policultura é quando você planta ali no mesmo solo, no mesmo pedaço de terra, 2 ou mais espécies que sejam complementares umas às outras. Então, elas têm qualidades complementares que ajudam umas às outras a crescer melhor. Então, essa técnica, se eu fosse deixar uma dica aqui, o estudo dessa técnica, a aplicação dessa técnica já seria um grande avanço, assim. Que interessante, como você falou, né? Os maias já faziam isso, é como se a gente estivesse voltando, quando a gente fala do ILPF também, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, né? A gente está voltando a produzir, óbvio que com muito mais tecnologia, né, e inovação, mas de uma forma que foi, no início dos tempos, era produzido também, né? Tanto ali com os maias, quanto também dentro da Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. E conta pra gente, você falou aí dessa policultura, né? Você fez o estudo de culturas que poderiam ser plantadas em conjunto, foi isso? Exatamente. Então, as culturas que a gente pesquisou foram tomates, ervilhas e cenouras. Essas espécies foram escolhidas porque elas atendem ali uma série de requisitos da NASA para uma espécie poder ser cultivada no espaço, né? Então, nós plantamos elas ali, nós usamos um regolito marciano, um simulador de regolito marciano, que é um solo que vem diretamente da NASA também. Então, em Marte, nós temos ali os rovers, que chamam, né? Aqueles robôs que vão lá para Marte. E esses robôs, eles vêm estudando o solo de Marte há muitos anos já. Então, nós sabemos exatamente a composição física e química desse solo marciano e também do solo lunar. E o que a NASA faz aqui, ela vai em lugares específicos da Terra, às vezes dentro de um vulcão no Havaí, pega ali um pouco de terra, manipula essa terra, adiciona elementos químicos, remove elementos químicos, de modo que o resultado final é um simulador ali de solo marciano que é quase um match quase perfeito ao que a gente tem em Marte. Então, o que a gente conseguir plantar nessa terra, nesse simulador, a gente consegue plantar em Marte. E foi essa terra que eu usei, né? E plantei ali tomates, ervilhas e cenouras e cresceu. Tomates marcianos, ervilhas marcianas e cenouras marcianas. E o resultado do experimento foi muito promissor. Nós somos os primeiros do mundo a estudar a policultura dentro da agricultura espacial. E foi muito promissor o resultado porque os tomates que foram plantados ali em policultura, ou seja, juntos com as ervilhas e cenouras, produziram o dobro de frutos comparados aos tomates que foram plantados sozinhos, só tomate ali no pote. Então é uma técnica super, né, importante de ser estudada e super promissora aí para o futuro não só da agricultura espacial, mas também para o futuro da Terra. Exatamente. É isso, gente. Tem muita informação. Eu vou até pedir para a Rebeca depois compartilhar mais informações com a gente. A gente coloca ali no nosso site, coloca também, direciona ali para alguma página que vocês possam conversar com ela, tirar dúvidas, né? Acho que é uma pesquisa que está só começando, né, Rebeca? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Quem quiser me seguir no Instagram, é Rebeca Gonçalves, lá no Instagram. E eu falo mais sobre experimento marciano, sobre agricultura espacial. Então lá tem bastante coisa também. Muito legal. Obrigada. Bom, e no próximo bloco vamos falar da importância do cavalo na pecuária. Tem estudo novo sobre genética e fertilidade equina. Informação útil para quem vive do campo e depende desse parceiro no dia a dia. A gente volta já já.